Graça e paz, irmãos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e nós chegamos já na lição de número 16, que tem o tema seguinte: o Espírito Santo prepara a igreja. Amém? Estamos estudando a revista sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, chegando aí na 16ª lição, que aí possa estar sendo uma bênção para a sua vida. Amém? Essa lição como tem sido para mim. Então, o que eu desejo para você nesse momento que você assiste o vídeo é que Deus te abençoe grandemente a você e sua família. Boa aula. Amém? O nosso texto áureo da lição O Espírito Santo prepara a igreja se encontra em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, que diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Amém? Vamos falar muito sobre as bodas do Cordeiro nessa lição. O nosso texto básico ele se encontra em Gênesis, capítulo 24, só que é do versículo 1 ao 67. E a gente vai ter que estudar esse capítulo, um pouco mais à frente na lição, então não faremos pausa de leitura. Eu vou deixar esse capítulo inteiro escrito na descrição desse vídeo para você acompanhar junto, tá bom? Para que não tenha muitas pausas de leitura, porque será um texto muito grande, 67 versículos. Então a gente vai fazer uma leitura direta da nossa lição e você acompanha aí na sua casa, no seu tempo, o capítulo 24 do livro de Gênesis. A igreja é a noiva de Cristo. João 3,29 diz o seguinte: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Então, a igreja é a noiva de Cristo. Amém? Esse é um pensamento bíblico, é um ensinamento bíblico, na verdade, básico, que já se tem o conhecimento dele nos primeiros passos que nós damos no Evangelho. A gente já começa a ouvir que a igreja é a noiva de Cristo. Haverá um dia em que a noiva se encontrará com o noivo para as bodas. Está chegando o dia das núpcias. A noiva precisa estar preparada para o encontro com o noivo. Quem prepara a noiva de Cristo é o Espírito Santo. Então a igreja ela tem que estar preparada e haverá um momento em que a igreja, a noiva, se encontrará com o noivo, que é Cristo Jesus. Nós cristãos precisamos estar preparados. Amém? Então eu te faço essa pergunta nesse momento. Você está preparado? Porque a qualquer momento o noivo vem buscar a noiva, a sua igreja. Você está preparado para se encontrar com o noivo? Fica esse pensamento. Nosso primeiro tópico da lição é o seguinte: protótipos no Velho Testamento. Então aqui entra a leitura de Gênesis 24, do capítulo 24 de Gênesis inteiro. Mais uma vez, estará aí escrito na descrição desse vídeo. Porque esse é o texto em que Abraão envia o seu servo, Eliezer, o Damasceno, para buscar uma noiva para seu filho Isaque. Então, por isso o tópico se chama Protótipos no Velho Testamento, porque Abraão é a figura do pai. Isaque, obviamente, é a figura do filho. E Eliezer, o Damasceno, aquele que vai buscar a noiva para Isaque, é a figura do Espírito Santo. Então, vamos no primeiro ponto. Abraão é a figura do pai. E aqui eu vou descrevendo os versículos, não leremos, e você vai acompanhando na sua Bíblia ou na descrição do vídeo. Abraão decide mandar buscar uma esposa para o seu filho Isaque, Gênesis 24, do 1 ao 14. Então enviou Eliezer com juramentos à sua terra e parentela, Gênesis 24, do 2 ao 4. Eliezer tinha a sublime tarefa de trazer de lá uma esposa para o filho de seu senhor, versículo 7. Deus fez prosperar o caminho de Eliezer, versículos 10, 11, 45 e 46. Então, Abraão é a figura do pai, o pai que envia. Segundo ponto, Isaque é a figura do filho. Era chegado o tempo das bodas de Isaque. Ele havia alcançado a maioridade e estava habilitado para ter uma esposa, constituir o seu lar. Rebeca foi a escolhida para ser a esposa de Isaque,
como diz Gênesis 24, os versículos 47 e 48. Rebeca deixou a casa de seus pais para ir ao encontro de Isaac, 59 e 61 versículos. O encontro de Rebeca e Isaac foi no campo, versículos 62 e 67. Isaac orava durante a tarde por sua futura esposa. Ele ergueu os olhos e viu a caravana que trazia sua esposa. Versículo 63. Rebeca levantou os olhos e viu o esposo, que vinha ao seu encontro, e cobriu seu rosto. Versículos 64 e 65. Eliezer contou a Isaac tudo o que Deus lhe fizera, para que fosse bem-sucedido. Versículo 66. E Isaac recebeu Rebeca como sua esposa. Versículo 67. Então, esse é o papel do filho, né? Isaac é a figura, a representação do filho. E o nosso terceiro ponto, Eliezer, o Damasceno, a figura do Espírito Santo. Enviado pelo pai do noivo, Gênesis 24, do 2 ao 4. Foi a parentela do pai, versículo 27. Preparou a noiva para o encontro com o noivo, enfeitando-a com joias, versículo 47b. Deu-lhe vasos de ouro e vestidos, versículo 53. Conduziu-a ao encontro com o noivo. Ao ver Isaac que caminhava na sua direção, disse ela: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Versículo 65. Então aqui, protótipos do Velho Testamento, esse é o nosso primeiro tópico, bem prático, porque é pura leitura bíblica, né? São figuras, são representações. Abraão na figura do pai, do Deus Todo-Poderoso, Isaac na figura do filho, Senhor Jesus, o noivo, e Eliezer na figura do Espírito Santo, né? Aquele que trabalhou, aquele que trabalha até os dias de hoje, né? Aí, sabendo que haverá um momento em que será feito o encontro, o tão esperado encontro da noiva com o noivo, quando o noivo, o Senhor Jesus, vir buscar e levar, arrebatar a sua igreja. Amém? Segundo tópico da nossa lição, a tarefa do Espírito Santo. Primeiro ponto, tarefa do Espírito Santo. Ele forma a igreja. O Espírito Santo forma a igreja. Jesus é o salvador da igreja, mas é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como está escrito em João 16, versículo 8. Nenhuma pessoa poderá ser salva sem a atuação do Espírito Santo. Este é o primeiro passo na formação da igreja. Amém? Então, ele forma a igreja. E segundo ponto, ele enfeita a igreja com dons espirituais. A gente viu na leitura do Gênesis que Eliezer, o Damasceno, ele enfeitou a noiva Rebeca com joias, deu vasos de ouro e tudo mais. Assim como o Espírito Santo enfeita a igreja com dons espirituais. Então vamos acompanhar na leitura. Dons de ministério. Paulo definiu bem o assunto. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Isso está em Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Então, dons de ministério. Temos também dons de sabedoria. A palavra de sabedoria é dada para ajudar na solução de problemas difíceis. Tem a leitura de Atos, capítulo 6, dos versículos 1 ao 7. Anote aí e faça também essa leitura no seu lar, no momento em que você se preparar para isso. Atos 6, do 1 ao 7. Você terá aí exemplos bíblicos dos dons de sabedoria, né, dados para ajudar a solução de problemas difíceis. Temos também dons de conhecimento. São dons que capacitam para entender as coisas sobrenaturais e de fundamental importância na revelação de mistérios. Penetra nos mistérios do reino de Deus, no caráter de Deus. Efésios 3, do 16 ao 19, diz o seguinte: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações,
a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Então, são os dons de conhecimento. E o Espírito Santo também é feito à igreja com dons de cura. Jesus é o fundamento para o exercício dos dons de curar. Seu ministério estava direcionado não apenas para salvar os pecadores, mas também para curar as enfermidades do povo. Isaías 53:4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele curou os enfermos no poder e na unção do Espírito Santo. Dedicou uma grande parte do seu ministério a curar enfermos. E eu quero ler aqui rapidamente Lucas, capítulo 4, versículos 40 e 41, que diz o seguinte: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Amém? Então, aos dons de cura, do qual o Senhor Jesus operou aí esses milagres, essas curas e também libertações com excelência, porque ele detém todo o poder. O Espírito Santo revestiu a noiva de Cristo com esse dom. Então, o Espírito Santo, assim como o Senhor Jesus fazia, curava quando caminhava conosco, no poder do nome dele, que hoje o Espírito Santo capacita e condiciona a igreja para também operar esses dons, especialmente aqui os dons de cura, que são os que nós estamos lendo no momento. E nós já passamos, na verdade, para o dom de operações de milagres. O Espírito Santo enfeita a igreja com dons de operações de milagres. A igreja, portanto, tem o poder da multiplicação e da transformação. Mateus 16, versículo 18 e 19 diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Você crê nisso? Então dê glória a Deus, porque a palavra de Deus se cumpre. Amém? E não volta atrás e nem falha. Há também os dons de profecia. A mensagem profética é um recado diretamente de Deus pelo Espírito Santo à sua igreja. Através da profecia, o Espírito Santo prepara a igreja para a volta de Cristo. A profecia, ela edifica, consola e exorta. Vamos ler primeiro aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Amém? Então vimos aqui essas três qualidades, essas três características do dom de profecia. Há também o dom do discernimento de espíritos. O Espírito Santo capacita a igreja para discernir espíritos, levando o crente a saber imediatamente o que está motivando uma pessoa a uma situação. Há também o dom de variedade de línguas. O Espírito Santo enfeita a noiva com variedade de línguas. Atos 2,4 diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Podendo ser isso, língua dos homens ou língua dos anjos. 1 Coríntios 13:1 diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Na primeira parte do versículo. Então há o dom de variedade de línguas e há também o dom do revestimento de poder. O poder é o sinal do batismo no Espírito Santo. O poder capacita a noiva de Cristo a viver uma vida de santidade e pureza para apresentar-se diante do noivo, imaculada e gloriosa. Então esses são alguns dons, segundo a palavra de Deus, que o Espírito Santo tem derramado, tem capacitado aí, distribuído no meio da sua igreja, no meio da noiva de Cristo,
para que esses dons sejam usados, segundo a palavra diz, para um fim proveitoso. E é o Espírito Santo quem faz essa distribuição aí segundo a sua própria vontade, porque nós temos estudado nessa lição a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é somente uma força sobrenatural, é uma pessoa que tem pensamentos, que tem sentimentos, que tem ação, sabedoria e conhecimento próprio. Amém? Então esse foi o nosso segundo tópico. E nós entramos já no terceiro e último tópico da nossa lição. O Espírito Santo veste a igreja. Primeiro ponto, com vestes nupciais. Nenhuma pessoa poderá participar das bodas do Cordeiro. Lembra lá o versículo áureo? As bodas do Cordeiro que nós lemos em Apocalipse? Então, nenhuma pessoa poderá participar das bodas do Cordeiro se não estiver vestida com vestes nupciais. Jesus contou a parábola das bodas para ilustrar esta verdade. Essa parábola se encontra em Mateus 22, do versículos 1 ao 14. Esse texto eu também vou colocar na descrição do vídeo. Amém? Para que você possa acompanhar aí a distribuição dos versículos na lição. O rei celebrou as bodas de seu filho. Versículo 2, de Mateus 22. Enviou seus servos a chamarem os convidados, mas eles não quiseram. Versículo 3. Enviou outros servos, mas ainda assim recusaram o convite. Uns foram para o campo, outros para seu negócio, outros se apoderaram dos servos, ultrajaram-nos e os mataram. Versículos 4 ao 6. Todos os convidados se mostraram indignos. O rei enviou outros servos pelos caminhos a convidar a todos do povo. Versículos 9 e 10. E finalmente o rei entrou para ver os convidados. Viu um homem que não estava trajado com vestes nupciais, versículo 11, e disse-lhe, versículos 12 e 13, o seguinte: Amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então o Espírito Santo ele veste a igreja. É necessário que a igreja de Cristo, que nós estejamos vestidos com essas vestes nupciais. Leia o capítulo 22, do versículo 1 ao 14, para que você possa ter aí um entendimento, né, segundo a sabedoria e o conhecimento que Deus dá e revela, né, a quem lê e busca entendimento na palavra, e você vai entender o que essa parábola das bodas quer dizer, o que o Senhor Jesus quer dizer com ela. Então, o primeiro ponto foi com vestes nupciais. Segundo ponto, com vestes brancas. João teve uma visão de uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, diante do trono e do Cordeiro, trajando vestes brancas. Vamos ler ali Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, que diz o seguinte: Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Amém? Roupa branca é o símbolo de pureza e santidade. A igreja foi eleita segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, versículo 2 diz o seguinte: Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Vestes brancas, vestes nupciais, significam muito isso: santidade. É necessário viver uma vida santa aqui na terra, buscando cada vez mais ser separado, se santificar diariamente. Então é necessário passar por esse processo de santificação, porque é uma busca diária e constante. Eu preciso me santificar. Deus deu uma ordem a Josué para que ele informasse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas em nosso meio. Então, se santifique, porque Deus é poderoso para fazer grandes coisas amanhã no nosso meio. Amém. Mas Deus é poderoso também para fazer grandes coisas no nosso meio, ainda hoje, ainda nessa hora em que você assiste esse vídeo. Amém? Santificar não é uma opção, é uma ordem de Deus.
Então, assim como com vestes nupciais e com vestes brancas, também o Espírito Santo veste a igreja com vestes de simplicidade. Paulo estava preocupado com a possibilidade da igreja se afastar da simplicidade. Segundo aos Coríntios 11, versículo 3 diz o seguinte: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Em Atos 2,46, registra Lucas: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tornavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. A simplicidade, então, meus irmãos, ela provém da operação do Espírito Santo na vida da igreja. É necessário simplicidade. É necessário cumprir o que a palavra diz da maneira mais simples possível, porque assim o Senhor Jesus caminhou em nosso meio e nos deixou esses ensinamentos. O evangelho é simples. É o homem quem insere um monte de situações, de dogmas, de doutrinas e acaba dificultando todos os processos que Deus preparou com tanto carinho e cuidado, que é a simplicidade. É muito simples entender o evangelho do reino de Deus, mas nós mesmos é que trazemos confusão para isso e não podemos de maneira nenhuma prosseguir dessa forma. É ser simples, como o Senhor Jesus é simples. Amém? E por último, o Espírito Santo também veste a igreja com vestes de sinceridade. A noiva de Cristo tem que ser santa. Nenhum homem gostaria de ter uma noiva difamada. Jesus também não. Ele não desposará uma noiva envolvida com sujeira deste mundo. Sede santos porque eu sou santo, disse o Senhor em Levítico 11:45. Santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, versículo 14. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Santificação é uma palavra-chave. Mais uma vez a gente toca nesse assunto. Tudo que a gente leu, vestes nupciais, vestes brancas, vestes de simplicidade, vestes de sinceridade, tudo isso se cumpre com santificação. Então santifique-se, não dê lugar ao pecado, não dê lugar a andar de uma maneira torta diante de Deus e nem da sociedade. Tenha aí a vontade, o desejo no seu coração de uma mudança. E é o Espírito Santo de Deus quem te auxilia nessa mudança. Mas você tem que ter essa vontade de partir para um caminho de santidade e não para um caminho de torpeza e de sujeira. Amém? O Espírito Santo veste a noiva com vestes nupciais de santidade. A volta do Senhor para buscar a sua igreja se aproxima. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele não desposará de uma noiva despreparada. Lembre-se da parábola das virgens, das noivas, né? Que algumas foram encontradas com azeite em suas lamparinas e algumas não. As que tinham o azeite acenderam as suas lamparinas, seguiram na carruagem com o noivo, mas as que estavam despreparadas, não tinham azeite suficiente, ficaram de fora das bodas. Então, a igreja tem que estar preparada. O Espírito Santo tem a incumbência de preparar a igreja como noiva para as núpcias. Desde o Pentecoste, ele vem trabalhando em todos os aspectos da vida da igreja, para que ela esteja pronta para as bodas. Você faz parte da igreja de Cristo, amém? Então dê lugar ao Espírito Santo para realizar o seu propósito, que é preparar a igreja para aquele dia glorioso, dia que a gente não sabe quando será. Não tem uma data fixa no nosso calendário, só Deus sabe o momento correto. Então, esteja preparado, né? Como se diz, esteja pronto, não dê aí lugar, né, ao despreparo, lugar a nenhuma situação de dúvida, porque Cristo voltará. Sim, está escrito na sua palavra, e a palavra de Deus ela é verdadeira e ela se cumpre. Amém, meu irmão? Essa foi a nossa aula de hoje, que possa ter sido bênção para a sua vida. Então leia os capítulos e os versículos que a gente marcou aqui, para que você possa ter um entendimento completo da nossa lição. E aí sim, né, essa bênção será completa na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, você e a sua família. Que você tenha um dia, que você tenha uma semana abençoada no santo nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique em inscrever-se aí nesse vídeo. Você vai estar nos ajudando muito a propagar de uma maneira simples, mas direta, a palavra do reino de Deus por meio dessas aulas e pregações e louvores que também tem no nosso canal.
Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos em Cristo. Compartilhem com as pessoas. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você ter vindo aqui assistir conosco essa aula. Deus os abençoe em nome de Jesus. Até mais.